Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje eu vou falar com um dos meus livros queridinhos. Vou falar com o livro, não, vou falar com vocês sobre o livro, um dos meus livros queridinhos, que é o Cazuza. Adoro, tá? Adoro. Claro que tem seus poréns da época, né, gente? Que o autor está inserido no contexto que ele vive. Se você não sabe o que acontecia lá no início do século XX e no final do século XIX, dá uma olhadinha na descrição que tá o link lá contando o contexto histórico, tá bom? Bom, o que eu posso falar? Primeiro eu fiz umas anotaçõezinhas e depois a gente conversa. A gente improvisa, a gente flui, né? A gente conversa, porque eu considero esses vídeos uma conversa. Bom, o Cazuza, esse livro maravilhoso, é de 1938, tá? Mas o autor, o Viriato Correia, é um dos componentes da Academia Brasileira de Letras e ele já tinha escrito outros livros antes. A Descoberta do Brasil em 1930, História do Brasil para Crianças em 1934, Meu Torrão em 1935, A Bandeira das Esmeraldas em 1900, não sei, gente, isso aqui tá 1945. É isso aí. Minha letra nem eu entendo, gente. É um negócio. O que é a novidade neste livro? Neste livro, porque ele era contemporâneo a Monteiro Lobato. O que foi que aconteceu de diferente, de maravilhoso, de inusitado, de caiu a face de todo mundo? Foi um livro escrito em primeira pessoa, coisa que o Monteiro Lobato não fazia. Né? Ele tentou fazer isso no Memórias da Emília, mas não foi feito, não. Não foi feito. Não é... A Emília, ela obrigava o Visconde a escrever suas memórias. Se você quiser ver o link desse vídeo, você dá uma... Você vai ali na descrição que eu vou deixar ali o link do Memórias da Emília para você ver como não era mesmo. Bom, então o diferencial do Viriato Correia. Um livro em primeira pessoa. Realismo, porque conta a vida de uma criança que entra na escola até quando ele fica jovem, assim. E que ele não é mais criança, considerado pra época, né? Ele não é mais considerado criança. Então tem toda essa... É um livro de formação, né? Tem toda aquela formação dele, que ele vai aprendendo. Tá? E fala do quê? Da vida cotidiana, não fala mais do fantástico. Fala do fantástico da vida cotidiana, assim. É muito divertido, gente. Eu fui ler uma parte lá que morreu um personagem e daí ele ressuscita no velório. Gente, é hilário, 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 mas eu gargalhava no ônibus, todo mundo ficou olhando assim. Tipo, tá bem? Tô muito bem acompanhada com esse livro maravilhoso do Cazuza. Do Cazuza, não. Esse livro maravilhoso, Cazuza, do Viriato. Bom, ele sinaliza uma variedade que a literatura brasileira alcançava, graças. O que aconteceu? Se você não lembra, não viu meus vídeos sobre o final do século XIX e o início do século XX, que conta um pouquinho da história, do contexto histórico e do contexto da educação e da literatura, assim, da formação da literatura, que no início é muito vinculado à educação, você veja na descrição, também vou deixar o link lá, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque o que acontece? O Monteiro Lobato foi o primeiro autor que escreveu sobre... que criou personagens. Antes do Monteiro Lobato era só coletado. Claro que tem os desbravadores, que são alguns poetas, como Olavo Bilac, né? Como a Francisca Júlia, que também estão com vídeos aí no canal. Que são um pouquinho antes, 1919 e tal. E... porque o Renações de Narizinho foi feito em 1921, né? Então, o que acontece? Começou a história de personagens mesmo, assim, de
que não era poesia, foi o Monteiro Lobato que fez. Ele é considerado o pai da literatura infantil por causa disso. E o Viriato Correia, ele era, ó, best-seller. Cazuza virou best-seller, gente. Então, bombou a literatura infantil e rica. Então a gente é bom no fantástico, a gente é bom no realismo. Foi muito bacana e foi abrindo para novos escritores, né? Porque daí grandes escritores como Graciliano Ramos, como Érico Veríssimo, também falaram, putz, aí ó, um bom caminho aí. A criançada tá bombando, então tava precisando, eles estavam com fome de literatura brasileira e assim foi caminhando a nossa literatura infantil, né? Então, esse outro diferencial é que ele acontece no Maranhão. Legal. Outra visão, né, gente? E ele é memorialista. O que é memorialista? Ele é um livro de memórias, óbvio, né? Óbvio. Só que tem uma coisa tão interessante, gente, tão interessante que ele fez nesse livro aqui. Tem o primeiro capítulo, ele fala, por que o livro se chama Cazuza? Olha aqui, vou dar aqui uma olhadinha, uma colinha. O autor diz que 10 anos atrás, quando morava em Laranjeiras, tinha como vizinho um sujeito alto que ia com ele de bonde até a cidade com uma grande pasta de couro. Imaginaram? Porque eu gosto sempre que imagina. Vai contando, você imagina aí, tá? Então imagina que ele tinha um amigo, tá? Um sujeito alto, mais ou menos 40 anos, que ia com ele de bonde até a cidade. Com a cidade grande com uma pasta de couro. Nunca se soube o nome desse homem. Todo mundo na rua ou no bonde o chamavam de Cazuza. Um dia o homem bateu na porta do autor, tá escrito tá aqui, gente. Abriu a pasta, tirou um grosso maço de manuscritos e disse: são minhas memórias de tempos de menino. E disse ao autor: o que escrevi, veja se presta. Daí, que escrevi. O senhor que escreve, veja se isso presta. Falou pro autor. Eu tava achando estranho, gente. Meu garrancho tá insuportável. Então o entre aspas Cazuza veio falar com o autor, entregando as memórias dele pro autor, como o autor já escrevia, perguntando se era bom ou não. O que aconteceu? O autor demorou 1 mês e meio para ler as memórias. Quando leu, não conseguiu mais parar, porque isso, a gente come esse livro, gente, é muito bom. Não encontrou mais o homem, disseram que foi obrigado a ir para o Paraná. Os manuscritos eram intitulados História Verdadeira de um Menino de Escola. E o Viriato Correia, o autor, ele lia os capítulos diante dos sobrinhos, que amavam, e aos poucos iam se tornando íntimo do autor. Então eles começavam a falar, lê um pouco do livro do seu Cazuza, lê o Cazuza aí. Ficou Cazuza o nome do livro por causa dessa intimidade, porque dá uma intimidade essa obra, gente. Você vai chegando junto com o menino, com o Cazuza, é muito legal. Ele tem uns temas muito relevantes que ele mostra assim, as diferentes formas de educar, porque era naquela época de palmatória, de castigo, mas o menino consegue ir para uma outra escola onde tem uma outra realidade, com uma professora que entende ele e tal. Tem um tema social, porque é a valorização do trabalhador do campo, tá? Então é diferente do Monteiro Lobato já, nesse aspecto também. Olha uma partezinha que achei interessante. O homem só vale quando trabalha. Seu trabalho, seja ele qual for, é digno e nobre, desde que seja honesto. Então aí também tem aquela coisa do progresso, né, gente? Que é meio da época. Ordem e progresso. Trabalho, 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 trabalho. Tem essa coisa que também desses ranços, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Vocês sabem, já conhecem a minha visão sobre isso, que eu valorizo muito um ócio criativo. Eu acho que você tem que ter teu tempo. O trabalho é uma coisa repensada, é uma coisa que tem que te dar prazer também.
Claro que se você tem que sobreviver, você tem que trabalhar. Todo mundo, né, vai trabalhar um pouco. Mas, gente, não vamos se matar. Não é o caso. Pelo menos eu acho isso, né? Mas também, claro que é livre. O pessoal que quer também se matar de trabalhar, vai fundo. Mas aqui, né, o trabalho, essa parte do ordem e progresso, trabalhar, tá nesse livro. Bom, outra partezinha. Os lavradores, como Lourenço... o pai do Cazuza está explicando para ele. Os lavradores, como Lourenço, são humildes, mas nem por isso deixam de ser úteis. Não há nada mais insignificante que o pingo d'água, mas um pingo d'água, outro, milhões e milhões formam uma chuva. Cada trabalhador de enxada que vês na roça formam a riqueza do Brasil. Então, aquela supervalorização do trabalho, né? E do trabalho do interior também. Vamos ver. Também tem inclusão nesse livro que eu achei bacana na época. Mais uma leiturinha de um trecho. Na minha classe passávamos de 30 alunos. O mais hábil era o Dedé, um pequeno baixinho, ligeiramente gago, filho da telegrafista. Então, entendeu? O menino era gago tudo, mas ele era muito bom. O que importa é que ele era bom, sabe? Assim, tipo, ele tinha suas dificuldades, mas também tinha suas facilidades, como todos, inclusive, né? Então, achei isso bacana. Entre as meninas, não havia nenhuma mais inteligente que a Conceição, filha de Martinha, cozinheira do juiz. Pretinha como um carvão, olhos muito vivos, riso muito branco, não podia ficar parada um instante. Então, olha ali. A menina é negra, valorização do negro também. Eu falo, é o contexto, né? É o mesmo contexto que o Monteiro Lobato, mas ele não precisou, né, ser racista. Olha aqui, a menina mais inteligente da sala, mais traquinas também, era uma menina negra, tá? Negra da pele escura, assim. Então, ela era maravilhosa, e menina, né, gente? Ponto pra ele. Outra questão assim é com o filho de um homem rico, do prefeito, que eles chamavam de senhorzinho. A professora falou para ele assim: você julga que vale muito porque é rico. Ninguém deve gabar-se da obra que não fez. Essa riqueza que você tem tanto orgulho, foi você que juntou? Com sua inteligência, com seu suor e com seu esforço? Pensa que o Custódio, que é o outro menino pobre, né, que ele tava zoando, que ele empurrou e tal, e tava criando encrenca. Pensa que o Custódio lhe é inferior porque é pobre? Pois é justamente a pobreza que lhe dá valor. Sendo pobre, o Custódio come mal, dorme mal, e o tempo que deve empregar no estudo, emprega em serviços caseiros para ajudar os pais. A lição que ele traz sabida vale mais que qualquer uma que você faz. Você tem tempo e conforto, o Custódio não tem nada, a não ser a vontade de aprender, o brio de cumprir seu dever de estudante. Aqui a gente tem uma coisa bacana, né, que é colocar o menino que se acha assim arrogante no lugar dele, mas também tem aquele ranço da bondade, daquela coisa da pobreza e tal, né? De uma coisa que a igreja prega também muito de quanto mais pobre você for, assim, mais digno e tal. Tem um rancinho disso aí. E essa coisa do cumprir o seu dever de estudante, né? Dever de estudante. Isso daí já é um rancinho da época que desses livros que são feitos mesmo para serem lidos também para estudantes da escola, né? Então, cumprir seu brio de dever de estudante. O pai de Custódio, sendo o carreiro de seu pai, não está recebendo de seu pai nenhum favor. Isso aqui eu achei legal da relação de trabalho. Um precisa de determinado serviço, o outro do dinheiro. Há uma troca entre os dois. Seu pai, como prefeito, não recebe um pequeno ordenado, gente, naquela época, um pequeno ordenado. Seu pai, vou repetir até, porque eu pensei nos prefeitos de hoje em dia. Seu pai, como prefeito, não recebe um pequeno ordenado, que chamamos de subsídio, é uma troca. Então, a relação do trabalho com uma troca, assim, não de um serviço ser melhor que o outro, assim, nessa questão.
E que outro trecho que eu achei bacana, assim. Estavam à tarde brincando quando o professor João Câncio, era o nome dele, que também é um professor descrito como, assim, eu não me lembro direito, mas por exemplo, ele andava meio que engraçado, sabe? Ele não era aquele perfeitinho e tal, ele também tinha seus trejeitos, assim, mas o que importava é que ele era um ótimo professor. Isso deixa bem claro, sabe? Que das aparências e do interior das pessoas. Isso é bacana também. Bom, estava à tarde brincando quando o professor João Câncio surgiu acompanhado de uma negra velha. Era uma pobre mulher a quem acostumava dar esmola todos os meses. Ela começou a descer dificilmente a escada e o professor ajudou-a dando o braço. Os alunos riram, ele percebeu. Daí o professor falou: "De que estão rindo?" Em primeiro lugar, tratava-se de uma mulher e os homens devem ser gentis com as damas. Em segundo, era uma senhora. Os velhos merecem ter respeito. E outro motivo, era preta. Sim, por ela ser preta. Olha isso, gente, a reflexão que ele fez. O Brasil deve ter pelo negro uma grande afeição e um grande carinho. Porque se o Brasil é o que é, muita coisa deve ao negro. Para esse progresso que aí está, o negro concorreu com o suor do seu rosto, com o trabalho do seu braço, com a bondade do seu coração e com o sacrifício da sua liberdade. Desde que o Brasil começou a dar os primeiros passos para frente, o negro está ao lado do Brasil. Nos primeiros engenhos de cana, no século do descobrimento, lá está o negro trabalhando. Sempre bom, trabalhador e leal, sem ser senhor de nada. Tudo se fez à custa do suor do negro. E em paga disso, o que foi que se deu ao negro? Escravidão. Eu que oferecendo o braço àquela preta, que foi escrava, que lutou e sofreu, portanto, pela grandeza do Brasil, não lhe dei honra nenhuma. Eu é que me honrei com isso. Fiz até um silêncio profundo porque é isso, né, gente? Valorizar, porque o Brasil foi construindo com suor, claro que teve outras pessoas, outras raças, mas com muito suor do negro. E pra mim lavou a alma, porque eu comecei a acumular aquilo no Monteiro Lobato. Claro que ele tem suas inúmeras virtudes, mas essa parte que eu tinha na Anastácia tava me engasgando, né? Então o Viriato me deu um banho assim de calma, de falar assim, ai, que bom. Na mesma época que eu pensava tão diferente, foi best-seller. Ai. Sobre a guerra. Honorato era um homem que participou da Guerra do Paraguai. O velho Honorato não compreendia como a professora não castigava os alunos. Por quê? Porque na guerra eles só conseguiam a ordem com a repreensão, com o castigo. O padre fala: o que não consegue pela brandura, homem de Deus nenhum consegue pela violência. Onde se violência produzir algo que prestasse? É que fui soldado, o Honorato fala. É que fui soldado, só vejo as coisas através da disciplina. E disciplina sem castigo não havia no meu tempo. Como está atrasado este homem, disse o vigário. Os homens até hoje não atingiram a obra de Deus. Até nas escolas se ensina que matar nosso semelhante é servir a pátria. Nesse caso aqui, fora a parte, assim, claro, que da valorização também da religião, do padre e tal, mas essa parte aqui que até hoje nas escolas se ensina que matar nosso semelhante é servir a pátria, eu achei muito importante, principalmente nos dias de hoje, dessas guerras aí, né, na Síria e tal. Eu começo a pensar assim, se você tá numa guerra, aquele outro soldado não fez nada pra você tá matando um semelhante seu. Porque o que tá brigando grande não é um soldado com soldado, né? Bom, vamos lá. Velho Honorato caiu bêbado, porque ele bebia, depois dessa guerra, claro que ele bebia.
como muitas pessoas que vêm à volta da guerra transtornados, né? Os amigos dizem que antes ele não bebia antes de ir para a guerra. Do chão bêbado ele disse: professora, não se descuide, um só momento de incutir nos seus alunos a repugnância pela guerra. E o senhor, a professora fala, e o senhor acredita que a guerra desapareça? Acredito, ele fala. Se a guerra não desapareceu do mundo, é porque o mundo não tem feito outra coisa a não ser louvá-la, engrandecê-la. O que até hoje só se tem ensinado na escola é a glorificação do herói, isto é, do homem que mata. Então essa relativização do herói também achei muito bacana. Ensine-se a paz, a fraternidade, a humanidade, que crianças de hoje, homens de amanhã, serão menos ruins do que nós, professora. Professora, a semente é a infância. Começa-se pela criança a ensinar horror à guerra, que a guerra desaparecerá do mundo. Então, esses pequenos trechos que eu li já mostram a grandiosidade desse livro, né? Porque, gente, é isso. O que foi? Isso aqui foi de 1938, né? 1938, best-seller. Então, isso foi se repassando para muitas pessoas e até hoje tem alguns que glorificam a guerra, né? Então, vamos pensar sobre isso, mas quero eu acreditar que o Brasil é um país pacífico, né? Mas daí vem essa coisa aí da Pacífico, ao meu ver, cheio de privilégios, né? Porque se eu morasse nas comunidades lá do Rio de Janeiro, eu não ia estar falando isso. Eu tiroteio todo dia, então não é pacífico droga nenhuma, né? Casos e casos para reflexão. Mas super indico este livro maravilhoso. Se você já leu, fale o que você achou. Se você não leu, leia Cazuza, de Viriato Correia. Essa minha edição, é claro, ó, aqui, ó, biblioteca. Mas eu vou comprar essa edição para mim. De todos esses livros que eu tô lendo, os que eu mais gostei eu vou comprar para ter uma bibliotequinha dos bambambãs da literatura infantil. Essa aqui é muito bom. Tá bom? Sempre, claro, fazendo os recortes. Mas chuchu, beleza. Vamos pro próximo. Qualquer coisa, só na descrição. Só escrever lá o que você achou, o que você não achou, o que você quer, se você leu algum livro dessa época e qual que você indica para eu ler. Beijo para vocês.